Olá, alunos do terceiro ano. Como estão os preparativos para o Enem? Bom, esse vídeo tem o intuito de fazer uma pequena revisão sobre noções básicas de estatística. Bora lá? São três os temas que mais são comuns no Enem dentro da estatística básica, que são moda, média ponderada e a mediana. Nossa, ô matéria que cai, viu? Esse tema é um dos que brilham no Enem e são os mais gostosos de se mexer. Bom, primeiro a moda. Assim como o próprio nome diz, a moda é aquilo que mais se repete, o que se é mais comum. Bom, eu não sei se ainda está na moda, não vivo muito na moda, mas há um tempo atrás, muitas pessoas usavam a calça jeans o tempo inteiro. Isso é a moda, né? A moda é aquilo que você vê em tudo quanto é canto. Igual eles estavam querendo voltar com a pochete. Quem sabe ela não volte, né? Bom, a moda agora na matemática também é, por exemplo, esse pequeno desenho aqui, onde a altura que mais aparece entre os bonequinhos é essa daqui, que está abaixo da linha vermelha. Que tá, ou abaixo não, que está tocando exatamente na linha vermelha. Esta é a moda. Bom, a média, ele é o valor que aponta onde mais se concentram os dados de uma distribuição. Veja melhor com os exemplos. A média das notas do Enem, da redação, no caso, de 2019, foi de 592,9. Para chegar neste resultado, foi feita a soma de todas as notas, de todos os alunos, de todos os participantes e dividido pelo número total de participantes. Bom, um outro exemplo também muito comum para vocês é quando vocês perguntam para os professores, tipo, qual que foi a média da nota da qual foi a média da nota das provas hoje, da semana passada? Foi bom? Foi ruim? Então, o professor ele vai pegar tudo, vai somar e vai dividir pelo número de alunos, e é isso aí que é a média. Bom, a média ponderada, ela é basicamente a média, só que ela existe peso em algumas notas. Igual, por exemplo, no Enem, dizem-se, eu não tenho certeza se exatamente funciona dessa forma, que existem as questões de peso 1, que são as mais fáceis, de peso 2, que são as questões medianas, e as questões de peso 3, que são as questões mais difíceis. Bom, aí você vai olhando, você olha quantas questões difíceis você acertou, aí multiplica por 3, quantas questões de nível médio você acertou, multiplica por 2, quantas de nível fácil, multiplica por 1. Funciona basicamente dessa maneira. Então, a média ponderada, ela é, por exemplo, a nota 1 vezes o peso, a nota 2 vezes um outro peso, mais a nota 3 mais vezes um outro peso, mais a nota 4 vezes um outro peso. Esses pesos podem ser iguais, podem ser diferentes, podem ser 1, 2 em sequência, não importa. O peso é um número qualquer. Bom, e na hora de divisão, você vai somar os pesos. O exemplo que eu dei, em que era peso 1, peso 2, peso 3, é só você somá-los, que vai dar, por exemplo, um somatório dos pesos igual a 6. Bom, agora é a mediana, que é a que mais é frequente no Enem. O termo mediana refere-se a meio. Dessa forma, é importante que esses valores sejam colocados em ordem, seja crescente ou decrescente. Não vai alterar, porque o que você vai querer é o meio, tanto decrescente quanto decrescente, o meio vai estar sempre no mesmo lugar, né? Se houver uma quantidade ímpar de valores numéricos, a mediana será o valor central do conjunto numérico. Agora, se já for par, devemos fazer uma média aritmética dos dois números centrais, e esse resultado será o valor da mediana.
Ah, importante. Para algumas questões de estatística, será necessário ler gráficos. Então, tenha calma ao analisá-los e ir anotando os dados separadamente, para facilitar na resolução. Não só gráfico, como tabelas, tudo vai ser necessário você ter uma análise minuciosa para entender. Ou senão, vai ser o que vai cavar a sua cova, digamos assim, né? Bom, agora eu vou fazer algumas questões anteriores do Enem. Essa é a questão 171, não lembro a cor da prova, mas do Enem de 2019. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. Aqui está as alturas todas em metro. Então, nem precisa fazer transformação. Há alguns casos em que dão a altura em centímetros, e aí, como ele está pedindo em metro a resposta, aí vocês têm que fazer uma transformação aí de centímetro para metro. Mas também não é muito complicado fazer isso, né? Bom, ele pede a mediana das alturas em metros desses jogadores. Bom, vamos lá, vamos dispor os números em sequência de números crescentes. E aí ele vai ficar exatamente assim: 1,84, 1,90 m, 1,90 m, 1,91 m, 1,92 m, 1,94 m e 1,98 m. Bom, sabemos que são 12 atletas. Como a gente quer o do meio, a gente só precisa pegar o que vai estar na colocação 6 e o que vai estar na colocação 7. Não precisa nem continuar. Vamos tentar não gastar seu tempo em coisas desnecessárias. Mas nesse caso aqui, eu quis continuar só para fazer uma demonstração de como ficaria como você colocaria ele em ordem crescente total, né? Então, como são 12 números, a gente pega os do meio, que é 1,94 e 1,98, somamos e dividimos por 2, que vai dar igual a 1,96 metros. Ou seja, letra C. Bom, agora é a questão também de 2019, sobre a questão 141, continuando não sabendo qual é a cor da prova. Bom, um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa, onde trabalha analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são representadas no quadro. Ali tem o ano, aqui está a receita em bilhões de reais. Ok. Estes dados serão utilizados para planejar a receita mínima esperada para o ano atual, que é o ano 4. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações, guardem isso daí, das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra: a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o 2, adicionada para a média aritmétrica entre as variações, que é a variação de 3 para 2 e a de 2 para 1. O valor da receita mínima esperada em bilhões de reais será? Dá-lhe uma. Primeiro passo, vamos recolher as informações. Olha, lá no princípiozinho do segundo parágrafo, ele fala: a receita esperada para o ano 4, ele é obtido em função das variações. Ou seja, o que é a variação? Você vai pegar o ano 2 e vai diminuir com o ano 1. Assim, você vai descobrir qual que foi o aumento que teve entre um ano e o outro. Por exemplo, o de 2 para o 1 foi 2 bilhões. A variação de 3 para 2 foi de 3,2. Utilizando a seguinte regra, que a gente vai descobrir qual que foi a variação que foi do 4 para o ano 3. E essa regra vai ser o quê? Vai ser você vai pegar a variação do ano 3 para o ano 2, que é igual a 3,2, e adicionar a média aritmética entre as suas variações, que é a variação de 2 para 1 e de 3 para 2.
Ou seja, você vai somar esses dois e vai dividir por 2. O resultado você vai somar com a variação de 3 sobre 2, de 3 para 2. Bom, a variação de 4 para 3, então, vai ficar 3,2 mais 2, isso mais a média das outras duas variações, né? E que vai... E por fim, a gente vai chegar no resultado de que a variação de 4 para 3 vai ser igual a 5,8. O valor da receita mínima, mas a gente não quer descobrir qual é a variação de 4 para 3. Isso daí não importa para a gente no momento. A gente quer saber qual é o valor da receita mínima esperada em bilhões de reais. Bom, para descobrir isso, a gente também tem lá a receita esperada é obtida em função da variação, não é? Então, beleza. A gente tem que a variação esperada é que seja de 5,8. Basta a gente somar com o valor da receita do ano 3, que foi de 7,4. Então, a gente encontra o valor de 13,2. Logo, questão C. Agora é a questão 149 de 2015. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as cidades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Bom, primeiro a gente vai ter que analisar esse gráfico, depois a gente faz lá. Nós temos que o 9 anos, ele teve uma frequência de 21 vezes. 12 anos, ele apareceu 15 vezes. E 18 anos, apareceu 12 vezes. Essa é a frequência das idades entre os entrevistados. Qual que foi que apareceu mais? Bom, 9 apareceu 21 vezes, então ele foi o que mais apareceu. Logo, a moda das idades é o 9. Ele foi o que mais se apareceu. Bem fácil, né? Agora é a questão 136 de 2018. O índice de massa corporal de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado da sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. O que eu acho errado, porque não existe peso ideal para a sua altura. O peso ideal é o que você quer, é o que tem na sua mente, é o que você deseja. Mas tudo bem. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica... Bom, até aí, o que essas informações passadas, a única coisa que a gente vai precisar é a questão de que ele passou por um ano por esse procedimento. Bom, o gráfico indica a variação mensal, ou seja, são 12 meses, já que foi um ano. A variação mensal do IMC desta pessoa, durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Bom, então vamos marcar aqui. Deixa eu só pegar a minha caneta. Onde que estão as nossas... os pontos... e vou marcar os pontos de cada mês onde fica os IMCs, né, de cada mês. Espera aí que eu peguei errado. Aqui tá de janeiro, aqui tá de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pronto, temos 12. São 12 meses, são 12 dados de IMC. E ele pede que, de acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC da pessoa é igual a... Bom, novamente a gente está num problema de mediana. O que temos que fazer aqui? Primeira coisa, pegar
todos os dados de cada mês, todos esses 12 pontinhos, e organizá-los em ordem crescente ou decrescente, de acordo com a sua vontade, né? Fazendo isso, bom, colocando os dados em ordem, nós temos 26,2, 26,5, 27,1, 27,1, 27,4, 27,4 e 27,4. Novamente, sabemos que são 12 números, não precisamos continuar a partir que a gente descobre onde está quem está no colocado 6 e quem está no colocado 7. Vamos agilizar nessa prova porque o tempo é pouco. Então, olha que maravilha, são dois números idênticos. A média dos dois é o próprio número, 27,4. Logo, letra A. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. É uma coisa de jogo rápido mesmo. São questões para mostrarem para vocês que não é um bicho de sete cabeças. São as questões mais gostosas de se trabalhar no Enem. Sei que vai dar tudo certo e é só vocês lembrarem, analisar direitinho os gráficos e não se esqueça, na mediana, organize eles em ordem crescente ou decrescente. Não vamos perder ponto por esquecimento. Bom, então por hoje é só. Até a próxima e tchau, tchau. Tenha uma boa prova.